Graça e paz, amados de Deus, você está no meio do seu nosso Point Teológico, estamos aí para mais um vídeo da série Teologia Pentecostal, seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, sou o pastor da São Porto, estamos aqui nas internet da vida, isso, compartilhando conhecimento. Hoje é a aula de número 34, né? Seja muito bem-vindo, peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative o sininho da notificação, né? Dê o seu like, comente, né? E que você possa fazer parte da família Point. Você que deseja também nos ajudar aí, você pode desde já compartilhar esse vídeo. Compartilhe aí, manda para os amigos, compartilhe aí no Facebook, compartilhe, por favor, né? Ajuda aí a engajar o canal. Compartilhe aí no Telegram, né? Grupos de Facebook, WhatsApp, grupinhos aí da faculdade, da pós-graduação. Tenho certeza, tem muitos reviews aqui, confira, dá uma olhadinha lá, peço a você que dá uma olhadinha na nossa playlist, nós temos outras séries de vídeos, teologia para iniciantes, teologia paulina, curso de história da teologia, né? Temos bastante coisa lá, isso tudo para edificar a sua vida. Todas as aulas são liberadas gratuitamente para quem quiser assistir, tá certo? Nós não temos aqui clube de membro que você tem que pagar para assistir vídeo, não. Mas, se você deseja nos ajudar, aqui embaixo nos comentários, nós temos aqui o link do Apoia-se, né? Você entra lá, a partir de R$ 5 você pode se tornar o nosso apoiador, pode ajudar o nosso canal, pode nos abençoar 5, 10, 15 dentro das suas possibilidades. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, da família Point, tá certo? Só lembrando a você que quando você entrar lá no site do Apoia-se, através do link, você vai perceber que nós temos uma meta para a gente alcançar. Então, o nosso propósito é que quando a gente bater essa meta, a gente consiga todos os meses sortear livro de teologia para os apoiadores, tá certo? Então deixe seu like, comente aí e vamos para a nossa aula. Vamos falar sobre inerrância, definição da inerrância, ok? Estamos estudando aí, estou na página 109 da teologia pentecostal de Stannon Horton, da CPAD, tá certo? Diz lá. Embora os termos infalibilidade e inerrância tenham sido historicamente quase que sinônimos de ponto de vista da doutrina cristã, muitos evangélicos têm preferido ora um termo, ora o outro. Alguns preferem inerrância para se distinguir dos que sustentam o poder, a infalibilidade, referindo-se à veracidade da mensagem da Bíblia, sem necessariamente indicar que a Bíblia não contém erros. Outros preferem a infalibilidade a fim de evitar possíveis mal-entendimentos em virtude de uma definição demasiadamente limitada da inerrância. Então, existem muitos teólogos, muitos historiadores que eles entendem que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Quem foi defensor dessa tese foi Calbart, né? Considerado um dos maiores teólogos do século XX. E a Bíblia apenas contém. Isso é uma pequena palavrinha, mas que quer dizer muito, que faz uma grande diferença na sua percepção, na sua crença, no seu discurso, né? Então, assim, eu particularmente leio livros de teologia, de teólogos liberais, e até indico aqui, mas sempre falando, né, trazendo ressalva, ó, eu não concordo, a teologia se faz de lápis, né? Você tem que deletar, tem que filtrar muita coisa. Eu leio para poder entender o que os caras, né, o que os caras estão dialogando. Eu preciso dominar o assunto, mas não sou obrigado a seguir as falácias deles, né? Os equívocos de interpretação, de entendimento. Então, a maioria deles maciça, desses teólogos, eles simplesmente negam essa ideia de infalibilidade, inerrância. Eles dizem que isso seria fruto da imaginação dos fundamentalistas, né? De fanáticos, de entender que a Bíblia é um livro que não tem erros. Eles vão dizer que a Bíblia tem erros históricos graves, erros relacionados à biologia, à geografia, etc. Né? Erros até mesmo no que diz respeito à mensagem teológica. Outros vão dizer, não, a Bíblia não possui erro no que diz respeito à teologia, mas nos outros assuntos ela é cheia de erros. E tem aqueles que são os conservadores, e eu me incluo, né, nesse rol de pessoas ortodoxas conservadoras que entendem que a palavra de Deus é a palavra do Senhor, ela não tem erros, ela não tem dubidade,
Entende? Deus se revelando de maneira precisa, revelando a sua vontade acerca da salvação para o homem. Portanto, a gente precisa ter esse entendimento. Muitos autores, talvez que você até leia e goste, talvez ele não tenha revelado, mas no fundo, ele não crê na inerrância da Escritura Sagrada. Então a gente precisa ler esses caras com muito cuidado, né? Com maturidade, para entender que eles não acreditam. Então, por exemplo, certa vez eu li o livro de um teólogo alemão, esqueci o nome dele aqui no momento, ele escreveu uma teologia paulina. Então ele, por exemplo, vai dizer acerca do discurso de Paulo lá em Atos 17, em Atenas. Ele disse que todo o capítulo 17 de Atos Apóstolos, ele fala claramente, sem menor cerimônia, ele fala que foi uma invenção do Dr. Lucas, uma invenção do evangelista Lucas. Paulo Lucas esteve em Atenas, foi uma invenção da igreja, né? Lucas inventa todo aquele discurso de Paulo em Atenas como uma forma de propaganda do cristianismo no Império Romano. Segundo ele, Lucas estaria dizendo, tá vendo? O cristianismo realmente, ele avançou, ele chegou em Atenas, a capital da cultura mundial. Então, assim, os caras falam sem a menor cerimônia, assim, para quem está acostumado a ler livro isso para mim foi um choque quando eu li isso pela primeira vez há 14 anos atrás. Eu falei, caraca, é assim mesmo. O cara disse claramente que Lucas inventou, tipo assim, é um mentiroso. Uma pessoa que fica inventando moda. É um mentiroso. Né? Então, a gente não faz a menor cerimônia, porque na academia eles aceitam essa ideia de boa, de que a Bíblia não é inerrante, não é a palavra de Deus, é só mais um livro como qualquer outro para ser estudado, o que nós, conservadores, discordamos, né? Diz aqui mais, atualmente o termo inerrância parece estar mais em voga que infalibilidade. A série de declarações que se segue, portanto, é uma tentativa de se delimitar a definição de inerrância verbal que teria ampla aceitação na comunidade evangélica. Então, o que ele vai pontuar aqui são 7 apontamentos, né? É o que a maioria dos cristãos ortodoxos, como eu, e espero que você, acredita. Tá? Número 1. A verdade de Deus é expressada com exatidão e sem quaisquer erros nas próprias palavras da Escritura, ao serem usadas na construção de frases inteligíveis. Eu concordo. A verdade de Deus é expressada com exatidão. Né? Quando Jesus diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Algumas pessoas vão acusar o cristianismo de exclusivismo, né? Vocês cristãos são muito exclusivistas. Não existe só Jesus, um único caminho, ou caminho. Existem outros caminhos, né? Para se chegar a Deus. Você ouve essa frase? Todos os caminhos levam a Deus. Frase antiga, né? Para falar sobre essa questão. É tentativa de desconstruir a ideia de que o cristianismo seja a única religião verdadeira e certa. Né? Todos os caminhos levam a Deus. Existia uma banda nos anos 90, uma banda carioca, evangélica, que fez uma música assim, todos os caminhos menos um levam a lugar nenhum. Justamente para falar de João 14,6. Então a palavra de Deus ela é exata, ela é verdade. Se Jesus diz eu sou o caminho, ponto. Não tem outros caminhos. Ponto. 2. A verdade de Deus é expressada com exatidão através de todas as palavras da totalidade da Escritura, e não meramente através das palavras de conteúdo religioso ou teológico. Então, qual é a posição conservadora? A posição que a palavra de Deus é plena. Ela expressa de maneira verdadeira e exata todas as Escrituras, não apenas questões teológicas. Como eu falei, existem teólogos que dizem que a Bíblia é inerrante só no que diz respeito a questões teológicas. A questões antropológicas, sociológicas, culturais, históricas, geográficas, ela teria erros. Também não, eu rejeito também essa ideia. Nós conservadores, né, nós que somos ortodoxos, nós precisamos rejeitar totalmente essa ideia de que a Bíblia só traz verdade no que diz respeito às declarações de fé. Questões históricas, ela estaria totalmente equivocada. Isso é uma forma sutil que o diabo tem encontrado para atacar as Sagradas Escrituras, né? Terceiro apontamento. A verdade de Deus é expressada de modo inerrante somente nos autógrafos escritos originais e de modo indireto nos apógrafos, cópias dos escritos originais. Então, a maioria dos conservadores defende essa posição.
né? Quando se é atacado, né? A Bíblia não é a palavra de Deus. Não, ela é inerrante, ela não tem nenhum erro de grafia, nem grafia. Ué, como não? Existem vários erros de copistas, isso é bem evidente nas mais de 5.700 manuscritos do grego que existem, achados até hoje. Como não tem erro de grafia? Então, os conservadores entendem que a Bíblia possui exatidão até mesmo na grafia, é inerrante até mesmo na escrita, né? No que diz respeito aos textos originais autógrafos. Certo? Sim, pastor, aí você me pergunta, mas os textos autógrafos não existem, o que existe são cópias das cópias. Sim, eu preciso ser honesto, dizer para você que também isso é uma questão de fé, porque nós não temos nenhum texto autógrafo, o original mesmo, por exemplo, do Evangelho de João, nós não temos. O que temos são cópias das cópias das cópias das cópias. Pequenos fragmentos, pedacinhos assim do Evangelho de João do século I, século II, mas texto completo do Evangelho de João, século IV. Entendeu? O que entendemos como exatidão total, inerrância total, até mesmo na escrita, né? Porque os estudiosos entendem que nas inúmeras variantes, nos inúmeros textos, por exemplo, do Novo Testamento, encontra-se às vezes uma palavra, né? Um equívoco. O cara, ao invés de botar vós, claro, no grego, né? Vós, ele botou nós. Existem, nas cópias, existem esses erros, entendeu? Então, quando a gente fala que a Bíblia é totalmente exata, inerrante, até mesmo na questão da grafia, referimos-nos, portanto, aos autógrafos. Ponto. Ponto 4. A inerrância dá lugar à linguagem de aparência, aproximações e várias descrições não contraditórias, feitas a partir de perspectivas diferentes. Por exemplo, dizer que o sol se levanta não é um erro, mas uma descrição perceptiva e reconhecida. Então, muitos céticos vão atacar a Bíblia, né, declarando, né, textos como aquele de Josué, né, Josué falou o sol, né, o que na verdade, numa linguagem científica, o certo seria dizer que a Terra parou de girar, não o Sol. Só que nós consideramos linguagem de aparência. Então a inerrância aceita essa linguagem de aparência. É a percepção que Deus permitiu que o autor humano tivesse ao escrever o texto. Então, para Josué, o sol parou. Mas não foi o sol. Teria sido a Terra. Aí os cientistas vão dizer assim, pô, se a Terra parasse na sua rotação, haveria uma catástrofe que acabaria com a vida na Terra. Sim, em tudo isso nós vemos um milagre, né? A mão de Deus, que isso não aconteceu. Nenhuma catástrofe de tsunamis, vendavais, que destruíram os homens, né? A vida. Então vemos tudo isso milagre. Então, como eu creio em milagre, eu não vejo nenhum problema de aceitar milagres grandiosos na natureza realizados por Deus. Então, mas quem tem dificuldade, quem é cético, quem é agnóstico, ele vai ter dificuldade, então ele vai rejeitar a palavra, né? Então isso chama de perspectiva reconhecida, ou linguagem de aparência. Ponto 5º. A inerrância reconhece o uso de linguagem simbólica e figurada, e uma variedade de formas literárias para se transmitir a verdade. Então temos uma linguagem histórica, nos livros históricos, temos a linguagem poética, em Salmos, em Jó, em Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Temos a linguagem profética, também recheada de simbolismos, né? Haja vista, recheada de simbolismos e visões dos profetas. Haja vista muitos simbolismos em parábolas, simbolismos em Jeremias e visões em Ezequiel. Então a inerrância reconhece como linguagem, como inerrante, como a linguagem simbólica e figurada. Deus escolheu, na sua soberania, que sua palavra deveria ser transmitida utilizando-se desses estilos literários. Eu não vejo nenhum problema. Aliás, eu amo poesia. Bem, poesia hebraica, né? Poesia bíblica. Não sou de ler
livro de poesia comum, de poetas brasileiros, nada disso, não. Me refiro a estudar a poesia hebraica. Por exemplo, eu amo pregar salmos, eu amo pregar sobre provérbios. Ele é estilo literário de poesia. Entendeu? Então, sem nenhum problema, a inerrância reconhece isso. Ponto 6. A inerrância entende que as citações do Novo Testamento e declarações do Antigo Testamento podem ser paráfrases, sem a intenção de serem traduções literais. E, rapaz, quando você vai estudar isso, o Novo Testamento está recheado de paráfrase. Paulo faz muito isso. Às vezes ele faz citação do texto do Antigo Testamento na íntegra. Às vezes ele cita metade do texto, faz uma aplicação totalmente diferente do que foi interpretado lá no AT. Às vezes os autores, Mateus faz isso também, ele tem ideias, ele tem na cabeça 2, 3 versículos e faz uma miscelânea daqueles 3 e faz uma aplicação ali, entendeu? Aí surge uma espécie de paráfrase de mistura de versículos. Caramba! Para muitas pessoas isso é um erro. Tá vendo? Ele errou aqui, errou o texto. Não, não. Os autores do Novo Testamento não estavam presos a citações em loco, ou seja, na íntegra de textos veterotestamentários. Não, não, não. O Espírito Santo deu essa liberdade para os autores expressar ali de maneira parafraseada ou como comentada, né? Como se estivesse comentando o versículo, né? De maneira que eles bem entendessem, mas claro, inspirados pelo Espírito Santo. Então isso não é considerado erro, não. Essa é liberdade que o Espírito Santo deu, ainda que eles fossem inspirados para escrever o texto. O 7º apontamento. A inerrância considera válidos os métodos culturais e históricos de se relatar coisas, tais como genealogias, medidas e estatísticas, ao invés de exigir os métodos de precisão da moderna tecnologia. No Antigo Testamento, qual era a forma de medir? Côvado. Um côvado. Hoje o padrão de medida é o metro, não é isso? Centímetros, milímetro, decímetro, metro, quilômetro. Usamos mais milímetros, centímetros e metro e quilômetros, né? Mas eles tinham uma forma de medir, côvado. E aí você vai consultar vários dicionários bíblicos, um côvado. Alguns dizem que um côvado equivalia a 45 centímetros. Eu já li dicionários, autores dizendo que era 46, já li gente dizendo que 47, já vi autores já arredondando para 50, mais ou menos 50 centímetros, um côvado, seria meio metro. Então, a inerrância aceita sem nenhum problema a aplicação como verdade a questão, respeitando a questão cultural da época. Ele diz aqui, esperamos que com base dessas declarações poderemos construir um conceito de inerrância que evite os extremos, sem deixar de levar em conta o testemunho que a própria Escritura oferece no tocante à sua própria exatidão e veracidade. Mesmo assim, nossas tentativas de definir a inerrância não são inerrantes em si mesmas. Por isso, embora nos esforcemos para influenciar os outros para que aceitem a doutrina da inerrância, seria bom respeitarmos o conselho sábio e amoroso do acatado defensor da doutrina da inerrância, Kenneth Cancer. Ele escreveu, abre aspas para o Kenneth, os evangélicos conservadores, principalmente, devem ser muito cuidadosos e evitar a confrontação direta com o erudito ou seminarista hesitante, que se sente perturbado por problemas no texto bíblico, ou por algumas das conotações comuns à palavra inerrante. Então, como falei, tem muita gente super melindrosa, que tem muita dificuldade de aceitar questões teológicas, de que Jesus andou sobre as águas, que Jesus ressuscitou corporalmente, literalmente. Os caras têm grande dificuldade. Por quê? São céticos por natureza, beberam de fontes filosóficas de autores extremamente racionalistas, né? Autores influenciados pelo iluminismo, pelo racionalismo. Então o cara teve uma formação. Quando ele se debruça sobre o texto bíblico, ele se debruça com pressupostos. Outros diriam com conceitos já pré-estabelecidos. Semelhantemente, deve-se compreender que a inerrância bíblica não subtende que a ortodoxia evangélica se segue como consequência necessária da aceitação dessa doutrina. Deve-se seguir a interpretação correta e a verdadeira dedicação espiritual.
Tá certo? Então temos aí, eu acho que esses conceitos aqui deu para você entender bem, tá bom? E na próxima aula nós vamos falar sobre revelação proposicional. E se der tempo, preservação da verdade das escrituras. Tá certo? Deus abençoe. Dê um like, comente, seja nosso apoiador. Deus abençoe.